Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa querida live domingueira, nosso ciclo de palestras da Casa de Inovação Irmão Ramon. Bom dia, Nelbinha! Ó o microfone. Bom dia, meu querido, bom dia a todos vocês, bom dia, Ritinha, bom dia, Genô, bom dia àqueles que estão entrando e que ainda vão entrar. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero justificar aqui a ausência do meu companheiro, que está agora na Casa de Renovação, fazendo o estudo presencial, daqui a pouco ele está chegando, viu? Muito bem. E só temos a agradecer. Nesse momento, queremos justificar aos irmãos. Parece que o nosso irmão Wilson teve algum problema com a conexão, ou deve se atrasar um pouco, ainda não temos nenhuma confirmação dele. Então, vamos seguindo a nossa live domingueira, até termos contato aqui com o nosso irmão Wilson Lamana. Nelbinha, vamos fazer nossa prece, vamos agradecer a Deus a oportunidade de servir. Vamos sim. Quem se sentir confortável, feche os olhinhos, faça uma respiração de agradecimento. Estamos aqui todos em paz, mesmo aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, mas estamos vivendo, pensando, podemos tomar decisões das nossas vidas. Então, só temos a agradecer ao Mestre Jesus. Agradecer este mês, que para nós é muito importante, que é o mês onde comemoramos 21 anos de fundação da nossa casinha de amor. Agradecer as pessoas que nos ajudaram a estarmos com essa casa aberta, levando adiante. Agradecer as pessoas que participam conosco das lives domingueiras, mesmo aquelas que não estão presencial, mas eu sei que depois assistem, comentam conosco. E pedir a Deus que, na sua infinita misericórdia, Ele possa nos ajudar a estarmos aqui presentes com o coração e com a mente, abertos para mais um entendimento das mensagens que o nosso Mestre Jesus nos ajudou e nos dá, para que nós procuremos a nossa melhora física, moral e espiritual. Ser conosco, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e que possamos iniciar esse trabalho nesta manhã com muito carinho e amor. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou ler o nosso livrinho, ó. Boa ideia de Pastorino, desculpem. Vamos ver o que é que ele... Abri aqui para vocês verem, assim, para a gente ver o que é. Porque da outra vez eu abri e essa minha vez, você abriu, né? Eu abro na hora, minha gente. Eu peço a espiritualidade. Olha que lição. Falar menos. Item 68. 68 é a minha idade, viu? Observe a sua palavra. A autocrítica é fundamental quando se busca a verdadeira educação. Em geral, fala-se demasiadamente. Sua palavra deve estar sempre sob o controle da razão e do bom senso. O falastrão é persona não grata. Não seja antipático. Não pense que sabe muito e por isso deve falar muito. Quem realmente sabe, fala pouco. Respeite a sensibilidade do interlocutor. Evite a falação importuna e barulhenta. Os mais inteligentes falam sempre menos, porque conhecem a importância e as implicações espirituais da palavra. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Aqui está para nós essa lição maravilhosa, abençoada. Recebemos, vamos ficar atentos com o que nós falamos. E todos vocês que ainda já chegaram, estão conosco, eu ainda não falei, a Ritinha já falei, Ney Penalva, Ney, meu filho, Deus abençoe, a Genô também, né? Nicéia, um beijo, Nicéia, Joeli, lá da Inglaterra, um beijo, minha comadre, Kathleen, minha irmã, de lá de Central, perto de Xique-Xique, Joilma, essa aí é minha filhinha, carregando minha, Deus abençoe você. E aí, Ritinha, um beijo no seu coração também. E aí, vou passar para você, Rogério. Vamos embora ficar nesse bate-papo maravilhoso, que sempre é bom estar com você, batendo papo. E eu já vou aproveitar, Nelbinha, porque como a gente está aqui, já vou colocar aqui no chat os irmãos
que quiserem estar conosco aqui ao vivo, Ah, que bom, que eu bom. já vou colocar aqui o link da nossa sala de hoje. Tá aqui os irmãos. A Genô, te convido aí, Ritinha, Ney, a Joeli, quem quiser dar um oi aqui com a gente na nossa live domingueira. O tema de hoje é razões dos apelos. Então, eu vou ler o texto do nosso querido Emmanuel, do nosso querido irmão Emmanuel, para que a gente onde está? possa comentar comentar aqui um pouco. Oi, Fábio, se você também, fica à vontade, tá o link aí. Aqueles que sentirem a vontade para estar conosco aqui, venham. Mamãe também tá aí, ó mamãe, Bom, ó mamãe. mãe, um beijo na minha mãe. Vamos lá. O texto é razão dos apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar-me? Isso é uma frase de Pedro, está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traçado de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário dos céus, do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos nossos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se file à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos aqui a essência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigado a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição e, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Nossa, que lição! Que lição! Olha o microfone, Nelbinha. Já voltei. Ó, tenho duas coisas muito boas. Primeiro, nossa irmã Ritinha está cobrando da gente o seguinte: por que não fizemos a oração do irmão Ramon? Porque quem faz é João. E ele agora Quem está faz lá. é João. Mas aí, No fim eu faço, lhe prometo. no fim nós fazemos. Nós temos aqui também uma colega chamada Kika Moreira. Ela está nos pedindo. Opa, gente! Olha quem entrou! Que maravilha, meu irmão Agenor! Que bom! Vamos embora, Renault, trabalhar com a gente. O convite de vocês é uma ordem. Então, a gente não pode se furtar em ser útil, né, meu irmão? Ô, meu irmão, a gente, como diz o texto, as razões dos apelos. Então, pronto. Aí fazer que nem Pedro, né? Pra que me chamaste? Me chamaste, por quê? Por que chamaste?
por que me chamaste? Pois é. Pois é, chamamos por serviço. Para você trazer para a gente a sua palavra de carinho, mas também nos comentar conosco tudo que você sabe sobre o tema, que eu sei que você sabe. Tá certo? Um convite Tudo está bem. Assim, dentro da possibilidade, vamos ver o que é que a gente vai ter essa consciência, né, de trabalhar esse apelo, né? Porque realmente é um texto... Aliás, os textos de Paulo, de Emmanuel, melhor dizendo, são textos que a gente tem que ler, reler, reflexão, correto? Então, Com certeza, Agenor. não é assim, precisa ter muita sensibilidade para entender os textos de Emmanuel. Mas a gente tem consciência da doutrina dos espíritos, né? E, acima de tudo, nós temos um atributo, né, que Deus colocou sobre nós, que chama-se inteligência. Então, essa consciência fará com que a gente vá desenvolvendo nos momentos necessários. Então, eu gosto de ouvir o trabalho de vocês e não me furtei, não poderia ficar omisso a esse chamado, principalmente de vocês, que são irmãos queridos. Graças a Deus. Graças a Deus, Agenor. A me expressar de acordo com o nível ainda de conhecimento, de entendimento dos textos de Emmanuel. Mas isso é importante, Agenor. É importante a gente ouvir os nossos irmãos, ouvir a companhia e o carinho, porque é nesses momentos que a gente entende o que Emmanuel diz. Por que me chamastes? Imagine se a gente quisesse a presença gloriosa de Jesus nas nossas reuniões mediúnicas. Imagine. Emmanuel faz essa menção ao apóstolo de Cafarnaum. A gloriosa presença de Pedro nas nossas reuniões doutrinárias. E Jesus? Como é que nós fazemos esse apelo e as razões dos nossos apelos ao Cristo de Deus nas nossas reuniões? Não coloco só nas reuniões mediúnicas, mas nas nossas casas espíritas, nos nossos templos. Será que estamos com os nossos corações limpos? Será que estamos realmente com as nossas mentes voltadas a este apelo magnânimo, a presença de Cristo, a presença dos espíritos superiores nas nossas casas espíritas? E aí eu acho que esse texto dá um leque de possibilidades, de reflexões, mas que eu deixo para ir para o nosso bate-papo, né? O Binha, Agenor, aos irmãos que quiserem também entrar na nossa sala nossa sala aqui, para compartilhar conosco a sua experiência. Mas, Agenor, a palavra é sua, meu irmão, e a palavra é sua também, né, Binha? Vamos ouvir um pouquinho de vocês, porque vocês... Agenor já sem cabelos, mas com esta barba branca. Nelbinha com os cabelos cor de prata. Então é a experiência, é o amor, é a experiência da vida encarnatória e das encarnações que passamos. Então eu deixo a palavra para vocês porque eu quero ouvir. É só um pouquinho também de acrescentar, né? Com a dificuldade dos óculos, porque eu estou há 15 dias e fiz cirurgia de catarata, né? Então... Tá com as vistas boa. Tô sem poder enxergar muito as letras, mas dá para a gente conversar tendo a ideia do que a gente quer, né? Avaliar a importância desse texto, que eu dei umas 2 lidas, eu conheço um pouco, como disse minha irmã Nelba, mas ainda precisamos estar sempre relendo e refletindo, porque o momento nos pede para que a gente possa avaliar a importância e a finalidade desse chamado que nos foi colocado, não é por acaso. A gente sabe que o trabalhador tem que estar sempre pronto. E não poderia eu, particularmente, me negar e me furtar esse convite ao vivo, né? Então, seria covardia eu ficar no escanteio. Nelba ia falar alguma coisa a respeito que você falou, aguardando, Nelba. Desculpa vocês, hoje eu estou no mato mesmo. Então, os cachorros, os passarinhos fazem parte... Isso é bom, está na natureza. Estou mesmo, na natureza. O que eu quero dizer é o seguinte,
Nós, da Casa de Renovação, e eu tomo a ousadia de falar em nome de Rogério e de meu marido, a gente trabalha muito com a simplicidade, até porque é uma característica muito grande do irmão Ramon, a simplicidade. Né? E essa lição de hoje também, que eu abri agora, falar, né, menos e ouvir mais, tem tudo a ver com o que nós trabalhamos na casa. Nós gostamos muito de escutar as outras pessoas. E escutar as outras pessoas, às vezes elas dizem assim, como você está falando aí agora, não, comenta aqui, não. Mas todo mundo tem alguma coisa muito boa para dar. Todos nós. Porque, às vezes, a dificuldade sua é a mesma minha. Mas, às vezes, você entende de uma coisa onde eu não entendia. E a sua dúvida me ajuda. Então, a gente trabalha com isso. A gente não é Nélbia, João, Rogério, somos nós da Casa de Renovação, com todos vocês que também fazem parte da Casa de Renovação. Então, é com muito carinho que eu vou escutar também. Agora, eu queria falar o seguinte: hoje eu estava conversando lá na reunião, aonde, por que a gente cria as nossas dificuldades? Aí é só para qualquer um pensar quem souber me dá uma resposta. Porque nós criamos as nossas próprias dificuldades, por que criamos mesmo? Estamos encarnados no lar que precisamos, temos o corpo que construímos, e etc. E a gente, depois que está todo enrolado nessas dificuldades que criamos, temos por costume chamar, né, a alguém da espiritualidade, um espírito mais amigo, ou o mentor da casa, para nos tirar dessa dificuldade, quando nós nos colocamos. O que seria isso aí nosso? Essa ajuda que a gente quer, esse desespero que a gente acontece depois que nós criamos essa dificuldade, né? Aí, meu Deus não olha para mim e queremos aquela coisa de imediata resolver quando construímos as nossas dificuldades bem lentamente. Fica aí a pergunta para reflexão. Eu acho que a gente chama isso, Nelva, de falta de maturidade, de consciência a respeito de si próprio, né? Então, quando a gente ainda não tem consciência das responsabilidades que carregamos, não de agora, mas uma proposta que já vem de muitos e muitos anos, de muitas e muitas reencarnações, melhor dizendo, a gente tem essa proposta, né, de usar a nosso favor, às vezes, pensando que estamos criando, dentro dessas experiências conflituosas, que o conflito ele surge a partir do momento da insegurança. Então, quando a gente tem segurança a respeito a gente vai buscar nos arquivos profundos uma solução, porque a solução, como diz o irmão Jerônimo, no momento de reflexão, ele diz o seguinte, que se o problema está em nós, a resposta também estará em nós. Então, às vezes, é a insatisfação, né, que a gente traz conosco, as frustrações e essas manifestações íntimas que a gente, como a própria Joana de Ângeli diz, né, sempre na literatura psicológica dela, a respeito disso. Então, o que a gente precisa é estar a par daquele conceito do Livro dos Espíritos sobre o conhecimento de nós próprios. Então, no dia que a gente fizer uma reflexão do que estamos fazendo, coisas erradas, não é para repetir o erro, mas para dar uma correção àquele erro. Então, isso eu acredito, como diz o mentor espiritual, o nosso mestre espiritual Allan Kardec, chama-se maturidade espiritual, que às vezes está nos faltando. E aí, quando falta essa maturidade, essa consciência sobre nós e sobre o mundo de um modo geral, a gente entra nesse conflito, a gente entra em perturbação, né? Em trevas. Então, o que a gente precisa é justamente evitar esse processo e estar sempre a par das leituras de Emmanuel, de Chico Xavier, como é o nome, de André Luiz, e etc. E aí a gente vai ver, porque o conflito é gerado pela nossa própria insatisfação. Não sei se eu consegui lhe dar uma resposta, se seria essa que você queria ouvir. Oh, não é o que eu queria ouvir, a sua resposta é a sua resposta. E eu respeito e concordo também, viu? Eu quero apresentar aqui a vocês que não conhecem, meu preto velho, que chegou aqui agora.
Querido amigo, irmão João. Muita paz, É é o mentor espiritual do trabalho também, né? É, Com olha, certeza. esse aqui é o Mas, mentor mesmo. gente, Diga, gente, Rogério. olhe como é a sabedoria da espiritualidade, né? É um momento que a gente está aqui, tivemos aí um problema técnico, né? Parece que nosso irmão não pôde estar conosco na manhã de hoje, mas aqui temos a presença de vários espíritos amigos, amigos que estão na live, nosso irmão Agenor, que prontamente nos acolheu, né? Com esse apelo, né? Com apelo, com essa rogativa. Com essa rogativa. E aí, Agenor, eu sempre coloco como você, como um entusiasta da literatura de Leon Denis, a gente vai lá para o problema do ser, do destino, da dor, as razões, né? As razões da nossa existência, o porquê da nossa vida, o porquê da nossa existência e a nossa destinação espiritual e o porquê de passar pelas dores e fazer os apelos corretamente à espiritualidade. Nós precisamos ter esse cuidado de observar, como o próprio Leon Denis, lá no Grande Enigma, eu tô seguindo a sua trilha, meu irmão. Estou seguindo a sua trilha de estudante de Leon Denis, me apaixonei por algumas leituras, eu tenho assim me aprofundado um pouco nessas leituras do Leon Denis, porque elas esclarecem a nossa necessidade espiritual nesse momento sublime da humanidade, que é a transição planetária. E as razões de saber como chegar à espiritualidade e dizer aos espíritos, meus irmãos, a nossa motivação de estar contigo, estar com vocês, é de crescimento. É de estar com a espiritualidade superior e dizer, estou aqui. E vocês, qual é o motivo de eu chamar vocês? Estudo, compreensão da vida, para que as nossas reuniões não se tornem levianas. Para que a gente não incorra no que Kardec coloca lá nas reuniões frívolas, de somente querer a presença dos espíritos, mas não saber o objetivo dessa presença nas nossas vidas. Então, Agenor, eu jogo essas reflexões para você, para que você traga um pouco desse contexto, né, do nosso destino, das nossas dores e as razões que passamos e o motivo dos nossos apelos à divindade. E também a nosso João, né, que já chegou aí também para trabalhar, né, João? Nelbinha, liga o microfone. Olha, eu vou botar João aí também para conversar com vocês, tá certo? Okay. Tá. Vou botar aqui. É por isso que eu estou de cabeça baixa. Mas pode falar, João. Já liguei o microfone. Mas aí ele vai ter que sair, porque senão pode estar microfonia, viu? Ele vai ter que ir para outro canto da sala. Eu tiro... Ah, sim. Então é mesmo. Então deixa quieto. Tá melhor assim. Deixa eu mostrar para ver como é que fica. Com certeza. Agenor, é com você o bate-bola aí com o João. Eu vi de você, meu irmão Rogério, toda uma consistência, né, a respeito de uma literatura também magnífica, fantástica. Eu fico sempre pesquisando para atender, para compreender, né, outro crânio, como diz minha irmã, né? Minha irmã chega assim e diz, eu gosto de conversar com você, que você é um crânio. Eu digo, minha irmã, que é isso? Aí, Leon Denis, para mim, é uma expressão muito... Um dos tais que eu gosto de estar estudando, aprendendo, às vezes dificultando
a esse entendimento, mas como ele próprio coloca de uma amplitude, ele diz que a existência humana sempre é um desafio, né? Então, nós estamos sempre sendo desafiados e buscando o desafio a nós próprios no sentido do crescimento espiritual. Então, esse apelo de hoje, ao vivo, para mim, em particular, eu estou satisfeito porque estou com vocês. Estou dentro da doutrina espírita. Não naquele sentido de querer ser mais um, mas apenas somar esse conteúdo, porque a gente sabe quando dirige um trabalho doutrinário, e esse trabalho doutrinário, dirigente doutrinário, com a falta por algumas razões do nosso expositor, a gente tem que estar preparado para realizar as tarefas. Você sabe disso melhor do que eu. Então, a gente tem que desenvolver. É o momento desse chamado ao vivo, eu poderia ficar no anonimato, mas vocês me merecem. É a segunda vez que eu estou sendo apelado para fazer um trabalho por vocês, com vocês e para vocês dentro da doutrina espírita. Então é o seguinte, isso para mim é muito satisfatório, por quê? Porque vocês me promovem o desenvolvimento das minhas aptidões. Então, nesse intercâmbio de conhecimento, eu vou produzir um pouco mais daquilo que eu imaginava que ser. Então, se eu estou produzindo um pouco mais, é porque eu estou estudando, e quem se estuda tem que repassar, não é ficar. Porque a gente, quando diz que ama, o amor é no sentido de doar-se. E ele só vai fazer o efeito não agora, mas no futuro. Então, eu amarei no futuro porque eu estou amando agora, e no futuro esse amor vai ficar continuando. Então, esse amor é no sentido de ação, é no sentido de produzir, é no sentido de estar presente numa live com pessoas significativas. É como o texto de Emmanuel hoje, né? Porque é significativo o apelo de Pedro. Por que Cornélio está me chamando? Para que ele está me chamando? Qual é a substância desse chamado? Um homem também digno, como o próprio Cornélio, amoroso, caridoso, mas Pedro queria saber dele essas finalidades. Então, é a mesma coisa estar com vocês. Por que esse apelo? A tantos que você dirigiu, não a mim só em particular. Mas como eu sou um corajoso e quero produzir, quero aprender, e sou digno da presença de vocês e vice-versa, aqui estamos emaranhados, né, sem receio de não produzir, mas sim no sentido que a gente vai dar o que a gente tem para dar. Então, eu só tenho que agradecer a vocês e a todos aqui. E eu estava tão contente que ia rever meu irmão Wilson, mas não deu para ser essa vez. Da próxima. Tamo junto. Com certeza, Genô, com certeza. Eu vou colocar aqui uma pergunta que eu achei interessante da Ritinha, para que a gente possa também seguir no nosso bate-papo. Quando estamos em paz, esquecemos de ser grato. Basta surgir um conflito, a rogativa. O apelo aparece, não é? Olha como a Ritinha coloca uma questão interessante para a gente, Agenor. João, Nelbinha, olha como é que ela coloca. Às vezes, no momento de paz, a gente esquece até a razão de apelar. A gente nem apela. E esquecemos, inclusive, até de ser gratos a Deus nesta oportunidade. E o conflito, quando chega, o que é que a gente faz? Eu acredito que o conflito, quando chega, ele geralmente desequilibra, né? Ele aflige. Ele é sempre um impulso tormentoso, porque quando a gente age por essa emoção e o impulso ele submerge e a gente não tem como freá-lo. Então, quando a gente não tem essa consciência, essa maturidade, a gente ainda se compromete, creio eu, mais ainda porque o comportamento não vai ser um comportamento adequado, porque um conflito ele nunca lhe traz um confronto, ele vai sempre lhe trazer um confronto com o outro, ou com você próprio, ou com sua própria estrutura de emoções.
Então, ele traz sempre consequências, ou para você ou para os demais. Então, a gente precisa superar a irritação, né? Porque o conflito vem da irritação, principalmente de nós. Então, vai infelicitar a nossa vida e a de quem nos cerca. Então, essa paz que a gente pensa que está, só no momento do conflito é que a gente vai fazer uma verificação, vai aferir se realmente a paz está conosco. Isso é uma verdade, Agenor. E isso completa o que a Joilma coloca aqui, que eu achei muito interessante também. Apelo significa ato ou ação de rogar, pedir auxílio. E olhando a nossa existência e os nossos tormentos voluntários, como estamos a aplicar o auxílio de Jesus. Quantos tormentos nós buscamos de forma voluntária e quebramos essa paz. E na hora queremos o auxílio dos espíritos, auxílios da espiritualidade, para dar jeito numa coisa que nós buscamos e que poderíamos evitar. Importante essa colocação da Joilma. E aí ela completa com a da Joeli. Quando o caos se instala, não adianta sentar e sofrer, deprimir. Temos que buscar a resposta dentro de nós, no Evangelho e nos sinais pelos caminhos. Aí, ó, Nelbinha, e pode pedir socorro à sua comadre, Nelbinha, também. Eu amo essa menina, conheço desde 6 anos de idade. Ela é uma batalhadora, dentro da doutrina espírita também, está aprendendo. Foi para a Inglaterra, lá também está se virando e procurando, e está sempre conectado conosco. Gente, como a Agenor comentou aí antes, os nossos conflitos acontecem pela nossa maturidade, né? No momento que nós começamos a tomar consciência, quando estamos, eu falo da doutrina espírita, porque agora é onde nós estamos envolvidos. Quanta a beleza que ela nos entrega para sairmos do conflito, através dos ensinamentos dos mestres que estão aí a nos trazer lições abençoadas, através da água magnetizada, através do passe, através do culto do Evangelho no lar. Tudo isso serve para nós como, não vou dizer muleta, não, mas como ultimamente a idade está me fazendo as palavras fugirem, é por isso que eu evito estar mais conversando. Nos traz assim, me ajuda aí, traz o quê? Bagagem, né? É como se fossem normas para que nós possamos sair desse conflito. Chamarmos uma pessoa ou rogarmos a um espírito de luz é como nos dirigirmos a um pai. Vamos em busca de orientação. Quando estamos maduros, recebemos a orientação e seguimos a proporção da nossa maturidade. Mas, às vezes, chega para nós essas orientações e nós, infelizmente, não levamos muito a sério. Mas que temos respaldo, sim, dentro da nossa doutrina, para resolvermos as nossas dificuldades, temos. Precisa saber o seguinte: está dentro de mim a resposta. Eu sou filho de Deus, Deus deixou a minha consciência, deixou a luz dentro de mim para que eu possa estar sempre procurando, orientando a mim mesmo para sair dessa dificuldade, e assim eu possa, através desses ensinamentos, dessa bagagem que ele nos dá, nos empresta, ajudar também quem precise, não é? E aí eu pergunto assim a Agenor, e aí, Agenor, quando você está bem enroladinho, na dificuldade, você recorre a quem, Agenor? Minha irmã, eu vou lhe dizer a você uma coisa de uma experiência própria. Às vezes, nem sempre os apelos... Eu me lembrei uma vez, eu passei por uma situação tão difícil, com o joelho que estava ameaçado de eu de amputar até a minha perna, que já estava necrosando. E quando eu levantava, chorava parecendo criança, e depois eu me lembrei que a oração é o antídoto.
que veio a inspiração, e eu tirei a foto do meu joelho, orei e disse a Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, chorando. Isso numa terça-feira. Numa quinta-feira houve resposta. A Cato, que não queria me operar no momento, foi sensibilizada por uma amiga de uma cunhada minha, e tudo foi resolvido. Aí, a partir daí, eu não tive mais dúvida. Eu não precisava mais ficar frustrado. Porque, às vezes, esses conflitos são frustrações, são insatisfações que a gente carrega, e que aquele apelo não poderia ser. Eu tinha que ter aqueles meses, necrosar, sentir o mau cheiro, dormir separado da minha companheira, porque havia uma razão de fazer uma reflexão. E a doutrina espírita, ela dá a cada um segundo as suas obras, como diz o Evangelho. Então, a gente não precisa ficar recalcado. Essa lição eu aprendi. Então, minha irmã, quando a gente chega aqui, me lembrando da questão aí que foi lançada aí, acho que pela irmã Joelma, não foi? A respeito do que eu me lembrei do Evangelho, onde o homem rico estava em apelo para que o Lázaro fosse avisar os seus familiares da situação que ele estava no mundo espiritual. E aí a resposta, a gente pensa que todos os apelos a espiritualidade vai resolver. Não vai resolver. Aí é que está o problema. Por que não vai resolver? Porque ela não vai realizar essa situação sem ter o concurso da razão. Olha o apelo da razão. Tem que racionalizar o porquê eu estou passando por isso e para quê. Para que isso serve? Então, essa pergunta aí, eu fui nesse momento me lembrando do Evangelho e que aquele homem rico, cheio de púrpura, e Lázaro, aquele homem pobre, não pôde nem levar, nem molhar a sua língua com a gota de água. Então, é da espiritualidade insensível? Não. Mas é uma reflexão que cada um precisa passar, precisa ter o concurso da razão, porque eu estou nesse determinado lugar. Não por Deus, mas pela nossa própria colocação. Então, a gente precisa realizar com objetividade, com racionalidade, mesmo os conflitos e os porquês. Os conflitos que a Terra vive hoje têm as suas razões de ser. Lamentamos tudo que está acontecendo, mas é como diz o próprio Kardec, a guerra é um bem necessário. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, o que estamos passando, não somos vítimas de nada que está ocorrendo. É uma necessidade racional de uma reflexão que a humanidade precisa, acima de tudo, ter o amor fraternal uns para com os outros. Então, no momento de transição, tudo é necessário dentro desse processo de conflito que vai iniciar. Você disse aí agora, Agenor, você se expressou aí agora de um jeito muito interessante e que poucas pessoas se ligam, né? Ficam ligados nisso aí. Você, quando está dentro de um conflito, de uma dor muito grande, se pergunta: por que que eu estou passando por isso? O que é que Deus quer que eu aprenda com isso? Né? Tomar consciência disso, para mim, já está metade do caminho resolvido. Porque na hora que eu tomo consciência daquela dor que eu provoquei, né, ou atraí para mim, e que para eu, se eu atrair, eu também posso me ajudar. Jesus, quando curava, dizia o quê? A tua queres ser curado? É a primeira pergunta que ele fazia, né? Quando curava, ele dizia que a pessoa ia agradecer, ele dizia: a tua fé te curou. Isso é tão importante, a gente tomar conhecimento de que nós temos dentro de nós esse Deus interior, essa cura que pode vir de nós, porque fomos nós que criamos o conflito. Nós, às vezes, achamos que é o outro. Temos por costume de sempre acusar alguém ou alguma coisa. O irmão Ramon brinca, diz que a pedra está lá quietinha no canto dela, a gente distraído vai, bate o pé na pedra, aí fere o pé, e aí você pergunta: o que foi que aconteceu? A pedra me machucou. A pedra não me machucou. Eu estava distraído e bati o meu pé na pedra. Então, nós temos esse costume de jogar para terceiros, né? As nossas dificuldades. Isso, para mim, é uma coisa que me traz muita importância nas minhas dificuldades. Isso eu utilizo no meu dia a dia.
O que é que Deus está me ensinando com isso? Até com a malcriação de um filho. Tudo. O que é que eu tenho que aprender nesse momento? Por que é que eu tenho que passar por isso? Por que é que eu estou passando? O que foi que eu atraí para que isso chegasse até a mim? Onde eu errei? E, normalmente, a gente vai achar, se nós procurarmos realmente, encontraremos a resposta. E, para mim, quando você fala nisso, o que é que eu tenho que aprender, por que é que eu estou passando por isso, é meio caminho andado. Porque você está em busca, e quem bate na porta sempre... A porta, né? Abre, né? Abre. Até que a porta abre. E quanto ao Lázaro, tem um pedaço também aí do que você falou agora, inclusive essa passagem que você falou aí. Eu estava lá falando no centro agora, aonde depois, agora, eu fui para João porque foi engraçado que você comentou aí. E foi aí que eu estava comentando lá. Aonde depois Jesus disse para o rico, quando ele pede que avise aos irmãos dele, né? Para que não façam o que ele está fazendo, e pede que Lázaro vá lá avisar. O que é que ele diz? Vocês têm os profetas que os escutem. Correto. Não é isso? Por que é que a gente... quantas vezes uma criança de 2, 3 anos chega para a gente, diz uma coisa, assim, essa menina, isso não saiu daí, desse trocinho pequenininho. E é de uma profundidade, é de uma coerência, né? Então, nós temos tudo em volta aqui. É a natureza. Quando irmão Ramon me bota muito para admirar a natureza, diz, aí, ó, tudo é perfeito, tudo se encaixa, até aquele besouro que me incomoda, que eu tenho medo, tudo se encaixa na natureza. Porque nós, seres humanos, não nos encaixamos também, né? Na natureza, um com o outro e em nós mesmos. Vamos nos encaixar, vamos procurar dentro de nós aquela busca que nós procuramos fora. E que não está fora. Outra passagem interessante também é que quando nós clareamos, pegamos uma luz artificial para clarear, ela dá sombra. Mas quando deixamos que a nossa luz interna saia para clarear, não dá sombra. Não existe sombra quando a gente se ilumina, né? Verdade, verdade. Para nos iluminar. Olha, Rogério, eu vou parar aqui um pouquinho, porque tem mais comentários aí. Kathleen, Pois é. Eu queria trazer esse comentário. Tem 2 comentários da Joelma que eu queria trazer, e o da Kathleen, que eu achei muito interessante também. Todos os comentários estão interessantes, mas eu vou destacar esse aqui. O chamado apelo está em todas as partes. Na nossa família, na rua, por exemplo, no trânsito. E aí eu me lembrei de Haroldo uma vez, Haroldo Dutra Dias, no trânsito com o filho dele, que o filho, meu pai... Quando ele se exaltou no trânsito, ele foi repreendido pelo filho, meu pai. E aí ele caiu em si, né? A forma, muitas vezes, que a gente cai no trabalho e conosco mesmo. Precisamos olhar com amor tudo que nos acontece, né? O Binha falou, tudo na natureza se encaixa. Tudo nós precisamos olhar tudo com muito amor. E ela completa assim, acolhendo as nossas sombras, não materializar o espírito, e sim espiritualizando a matéria e transformar as nossas sombras em virtudes do Senhor. Eu vou botar o de Kathleen porque complementa. Excelente. O ato de rogar, apelar, conectar com o alto, já temos de imediato uma resposta. Alívio, renovação das forças, mesmo que o desafio permaneça. Então, o nosso desafio hoje, com a razão dos apelos, é justamente esse ponto que a Joelma colocou, que ela sintetiza as nossas expressões. Não materializar o espírito, e sim espiritualizar a matéria. Nós precisamos vencer esse paradigma da materialidade, que faz com que a gente olhe as coisas somente pelo olhar material, inclusive o espírito. E nós precisamos ter esse cuidado. Agenor, quando começou, perguntou por que Cornélio chamou Pedro.
Mesmo naquele momento, não merecendo a sua presença, porque naquele momento ele estava sob a autoridade de Roma, mesmo ele conhecendo a doutrina do Cristo, mas aqui naquele momento ele estava sob a autoridade de Roma, era antagônico à posição de Pedro naquele momento. E por que ele o chamou? Qual era o objetivo naquele momento? E Emmanuel vai colocar justamente uma indagação que eu achei assim muito forte dele. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Forte mesmo. Olha que indagação. É receio, Por que né? reclamar a companhia que não merecemos? E aí eu digo, até que ponto nós merecemos? E até que ponto, eu ainda reformulo a pergunta, até que ponto fazemos por merecer a assistência dos espíritos? Nós merecemos, porque somos filhos de Deus, mas até que ponto estamos fazendo por merecer? Até que ponto nós estamos fazendo por merecer a consolação da doutrina espírita? Porque nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos trabalhar esse sentido de pertencimento à doutrina. Esse sentimento de pertencimento à espiritualidade e não à matéria. Nós pertencemos à espiritualidade e não à materialidade. E é isso que às vezes a gente precisa entender. E aí, quando a gente percebe essa espiritualização da matéria, quando a gente percebe que nós precisamos fazer desse mundo terreno mais sutil, como o amor é mais sutil, aí sim nós vamos chegar a esse momento de transição e entender que esses apelos que nós fazemos, eles serão muito mais eficazes quando nós nos tornarmos muito mais sutis, muito mais espiritualizados. Agenor, eu tô jogando a bomba nas suas costas. Rapaz, Aí, 2 minutinhos. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa, Rogério. Quando você diz assim, por que é que Cornélio procurou Pedro? Primeiro, pela posição moral de Pedro, né? Era superior a ele em tudo. E a gente, quando está em desespero, a gente procura alguém que está em melhor situação, que possa nos ajudar. Mas tem uma passagenzinha antes disso, aonde Pedro também é convidado por Jesus, né? Jesus aparece a Pedro para ele procurar Cornélio. Aí Jesus fala, mas, mestre, logo ele, porque diz que 2 vezes ele se recusa, a primeira, a segunda, aí ele fez, mas ele é impuro. Aí o mestre diz assim, nada que Deus criou é impuro. Vá e ajude ele. Manda que ajude. Aí você pergunta assim, até que ponto nós merecemos ou nos colocamos em sintonia em merecer? Aí eu digo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, nos perdoa, nos abençoa, aguenta as nossas imperfeições, as nossas birras de menino, mesmo com cabelo branco, aquelas birras que nós temos, feito aquelas criancinhas de 2 anos, 3. Eu quero que a Argentina tenha isso de vez em quando, e Deus está sempre perdoando. Existe essa hierarquia, e essa hierarquia, a função deles é nos orientar, né? Agora, nossa função é estarmos atentos às orientações. Me perdoe a colocação. Joga a palavra para você, Agenor. Joga a bomba nas suas costas, Agenor. Olha, não é porque vocês apelaram para que a gente estivesse junto que eu tenho essa responsabilidade maior. É nossa responsabilidade. Não, a gente está aqui dividindo o peso. Eu creio, viu, que com Joana, se não me falha a memória, no livro Momentos de Consciência, ela tem uma frase muito interessante de que a gente carrega as experiências, né? E esses alicerces, que mais ou menos assim, viu? Esses alicerces
do nosso inconsciente, dorme todos os nossos processos de evolução. Então, essa é a frase, eu acho que é mais ou menos isso que ela quer dizer. E quando eu citei anteriormente, num livrinho bem fininho, mas muito significativo, muito profundo, Momento de Reflexão, o irmão Jerônimo diz assim: se o problema está em você, a resposta também está em você. Então, a gente busca muito o concurso, às vezes, da espiritualidade, e que a espiritualidade, por mais que ela queira nos orientar, a gente está em conflito interior e não compreende essas orientações. Dito isso, está no livro Aconteceu na Casa Espírita, que não é essas realizações que a gente imagina que fosse. E os espíritos superiores, eles não estão à disposição das nossas frustrações. Ele quer ver um significado racional para que ele adentre, para que ele oriente. É o que eu acho desse aqui. Então, nós estamos adaptados sempre ao fenômeno automático. É aquela pergunta anterior de Nelbo. No momento do conflito, eu me lembro de Deus, mas no momento da diversão, será que eu me lembro? Será que no momento que eu estou aí, como vou dizer assim, no sítio aí, vocês analisando a natureza, no divertimento ou no lazer? A gente precisa separar o que é uma coisa e o que é outra. Será que Deus na natureza eu estou contemplando e agradecendo esse momento? Ou será que só me lembro de Deus no momento automático das minhas irrealizações? O que eu planejei e as minhas frustrações, os meus hábitos instintivos, é que faz com que eu ou reclame o apelo divino, buscar o apelo dele na reclamação, mas nunca de realizações. Então, a gente tem que adaptar esse processo com conhecimento. Por isso que o texto de Emmanuel é apelo à razão. Então, a gente precisa ser racional, e a doutrina espírita nos dá toda essa substância para que a gente busque ter comportamentos coerentes com o que nós estamos estudando, com o que nós estamos fazendo, para depois não sentirmos culpa a respeito disso. Isso é importante, Agenor. Você colocou são colocações maravilhosas sobre esse texto, sobre essa oportunidade de entendermos a racionalização da nossa existência. Os espíritos superiores, eles realmente não estão para as nossas questiúnculas, para os nossos desvarios. Até porque eles têm outras atividades muito mais sublimes. Mas a grande questão é a orientação. A gente dizer qual é o objetivo de eu elevar o meu pensamento a Bezerra de Menezes e a pedir a orientação dele. Qual é e o propósito? O propósito de pedir orientação a Eurípides Barçanufo, a espíritos como Francisco de Assis, como Clara de Assis, como o próprio Antônio e tantos outros espíritos, a irmã Dulce, a espíritos como Madre Teresa e outros tantos espíritos que trouxeram um cabedal de luz para esta terra. E qual era o nosso pedido e nosso apelo para esses espíritos? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado ao rogar e ao pedir, para que a gente possa realmente pedir com consciência e rogar com consciência e com razão do que nós estamos pedindo, e se a espiritualidade, se é o momento de sermos atendidos. Eu sempre acho interessante quando a Joilma coloca aqui, eu não vou pedir força, eu não vou pedir coragem. Na verdade, eu não vou pedir coragem, eu vou pedir força. Porque se eu pedir coragem, as provas vão aumentar. Então eu tenho que saber pedir. Eu tenho que saber pedir. Porque Deus vai sempre mandar aquilo para exercitar
aquela virtude, aquele momento de oração. Sempre vai mandar a prova. E nós somos provados para serem, somos testados para serem aprovados pelas nossas próprias consciências, porque lá está a lei de Deus. Aqui, ó, ela coloca aqui, só para você comentar e já pegar esse gancho do livro. Nessa fala de Agenor, lembra-me de um trecho de uma música. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E aí eu te passo a palavra, meu irmão, para os nossos finalmente, para esse momento já de conclusão das nossas ideias e a gente já avançando o horário da nossa live domingueira, primeiramente, Agenor, eu só tenho te agradecer pela... Eu que agradeço a vocês o apelo. Pelo apelo, pela convocativa. E a Nélbia por dividir também esta tela conosco e a João por estar fazendo o duplo trabalho presencial e na live domingueira da nossa casa. Agenor, a palavra é sua para os comentários e eu deixo também o nosso abraço fraternal a todos que participaram ativamente e ouviram nossa live. Curtam, comentem, compartilhem e no dia 21 nós vamos ter a nossa jornada, mas antes disso nós vamos ter a nossa live domingueira, no dia 19, mas no dia 21, salvo engano é uma terça-feira, mas nós vamos colocar aí nas redes sociais, nós vamos ter a nossa primeira jornada da Casa de Renovação Irmão Ramon, e Agenor, de público, você está convidado para dividir a tela conosco. Muito obrigado, meu irmão. Eu quero agradecer. Viu? Na nossa primeira jornada da Casa de Renovação Irmão Ramon. Pronto. Nelbinha, diga. Vamos atender o pedido da nossa irmã Ritinha, porque eu, dentro da minha insignificância, esqueci da oração do nosso irmão Ramon, né? Então, a gente deixa para o nosso irmão João fazer ao final. Vamos deixar nosso irmão Agenor comentar aí o pedaço dessa fala e comentar essa questão do livro que ele ia lançar para a gente ir já para os nossos finalmente. Olha, essa frase essa pergunta, não sei se foi uma pergunta ou foi uma citação. Foi um comentário. Um comentário. Então, esse comentário é muito feliz, certo? Porque realmente quem age dessa forma tem consciência, né, da responsabilidade e do desenvolvimento de cada um a respeito sobre si mesmo. Então, como a gente diz que a existência humana é um desafio, então nós estamos aqui nos momentos difíceis que não podemos recuar. Eu dei o exemplo da minha situação, eu poderia se lamentar o tempo todo, mas houve a inspiração, houve a resolução dentro da racionalidade. Então, quando a gente vai recuar a um compromisso ou alguma tarefa, mesmo que não seja do nosso agrado, a gente está esquecendo do crescimento nosso pessoal. Então, a Adenal tem um livro, Valores do Espírito, que é justamente onde a gente vai adquirindo e vai produzindo e desenvolvendo essas aptidões. Porque tudo está em nós, gente. Os valores estão em nós. A gente só precisa descobri-lo e pôr em prática no nosso dia a dia. Mas, como a gente apela ao automatismo, a gente deixa de ser racional, a gente deixa de ser lógico, a gente deixa de ser científico em pesquisar os fatos que ocorrem conosco mesmo no momento da adversidade, das dores, das lutas, dos sacrifícios. A gente vai ficar parecendo esses meninos chorões, lamentando, e a espiritualidade está ali mostrando o caminho, a verdade e a vida. Então, precisamos produzir, precisamos perder esse medo, os receios e as incertezas que a gente está carregando e há muito tempo. E Joana chama isso de hábitos, que a gente precisa desfazer desses hábitos, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. Criar novos hábitos,
hábitos salutares, hábitos que vêm despertar a nossa consciência. Excelente citação, tá? De parabéns a todos. Eu só tenho a agradecer, viu? A esse chamado ao vivo, e eu não poderia ficar sendo omisso. Mais uma vez, estou à disposição, sempre que eu puder, estar nessa bancada, né? Dessa casa de oração, sendo também beneficiado, né? Porque a partir do momento, com esse esclarecimento, vindo coisas bonitas, a gente vai se armazenando de valores preciosos. Muito obrigado aos queridos amigos, esse casal maravilhoso que eu aprendi a amar, né? A você, meu querido Rogério, não tenho palavras para definir, você sabe que o apreço, o carinho, o amor que eu tenho a vocês é muito grande. Eu só tenho que agradecer e a todos que estão aqui nos ouvindo. Nelbinha, palavra é sua, liga o microfone e vamos soltar a voz. Olha, Ritinha fez o convite, por que não chamamos também Cláudia, né? A palestrante da vez passada. Lembrar também de convidar, olha, ela já foi convidada para o dia 21. Pronto! Todos aqueles que se sentirem são convidados. Convidados para dividir a tela conosco, dar sua mensagem nessa primeira jornada. É uma jornada. Isso aí. É uma jornada, e jornada é microfone livre para aqueles que queiram estar conosco, dividindo conhecimento, compartilhando. Nós vamos divulgar o tema da jornada para que os irmãos possam se preparar com tranquilidade e vamos debater. Vamos trazer os comentários dos irmãos, as falas dos irmãos, para que a gente possa homenagear, porque efetivamente dia 21 é a data de aniversário da Casa de Renovação em Morramor, que está fazendo quantos anos, Nelbinha? 21 anos. 21 anos. Dia 21 de novembro de 2002, uma quinta-feira, 7h da noite. Há muitos anos ficamos assim. Depois aí, motivos outros nos fizeram com que a gente transferisse para o domingo pela manhã. Mas normalmente era ali. Ficamos muito tempo assim, nesse horário. Muito bem. Quero agradecer a vocês todos que nos... Hoje foi um dia atípico, mas não menos importante, né? O nosso irmão, por dificuldade, não conseguiu trazer não veio participar conosco, não faz mal. Tivemos aí o amigo dele, que olha aí Deus, na sua infinita misericórdia, arrumando aí as coisas, tá vendo? E veio o nosso irmão Agenor, que agradecemos também de todo o coração, porque recebeu o convite, poderia ter feito como Pedro no início, titubeado, mas ele não. Ele fez, Senhor, porque eu aí, vai do jeito que for. Ele aí entrou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Que queres de mim, Senhor? Eu aqui. Você aceitou o convite e estava aqui. Quero agradecer a todos que participaram. Meu filho Fábio, a mãezinha de Rogério, Ritinha, meu amor, Joilma, minha filha, Kathleen, minha amiga querida, né? Solange Paranaguá, que, nossa, hoje ela não pôde participar da presencial, mas estava aqui na nossa live. E por aí vai. O seu Arcanjo, Joeli, lá na Inglaterra, que hoje está mudando, mas está vendo a mudança ligada aí na gente. E Ney Penalva, e todos que estiveram conosco, tá bom? Vou passar a palavra para o nosso irmão. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Que assim seja, Nelbinha. Seu João, como a gente esqueceu no início, vamos fazer a nossa prece de encerramento com a prece do nosso querido irmão Ramon. E eu passo a palavra a você, meu irmão, para com esse coração e esse carinho conosco, possa fazer a nossa prece de encerramento. Queridos irmãos, gratidão, gratidão e gratidão, indistintamente a todos que concorreram e concorrem para a efetivação da nossa live domingueira. Vamos orar. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência,
até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, em virtude e sabedoria. E viva Jesus. E viva Jesus. E viva Jesus! Isso é que é maravilha! Viva Jesus! Meus queridos irmãos, muita paz. Agenor, um beijo nesse seu coração, coraçãozinho para você, Agenor. Muita paz, meu querido irmão João e todos esses irmãos maravilhosos que estão. E não podemos dizer até a próxima live. Com fé em Deus. Viva Jesus! Até lá.